Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e ampare em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Inicialmente, vamos buscar nos envolver no pensamento mais elevado, em Jesus, nosso Mestre, nos bons amigos da espiritualidade que nos acompanham sempre, envolvidos nestas vibrações de paz, de serenidade. Vamos pedir que recebamos do Pai Maior as bênçãos para as nossas vidas, o entendimento para a nossa caminhada, o ânimo, a coragem e a fé para os momentos de dificuldade, de desafios que nos cabe suplantar. Que as reflexões possam vir ao encontro de nossas necessidades e que cada vez mais sejamos mais firmes e fortes, caminhando sempre avante nesta nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Meus amigos, do livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, traz um ensino do apóstolo Paulo, que está em Romanos 10, 11. O título desse capítulo 13 é Não Confundas. E o texto diz: Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Reflexões do benfeitor. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança, reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística, no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Nesse ensino, vemos claramente a importância de trabalharmos dentro de nós o cristianismo com o Cristo. Temos Ele como nosso modelo e guia, conforme o próprio Livro dos Espíritos nos oferece, na sua questão 621. Jesus como sendo o nosso modelo de perfeição.
tudo aquilo que ele passou foi para nos ensinar. Se nos detemos somente no período final da sua jornada, nos últimos dias, ele entra em Jerusalém às vésperas da comemoração de Páscoa, sendo aplaudido, passava sentado num jumentinho e no chão se colocavam as palmas, os ramos, e ele era verdadeiramente aclamado. Momentos depois, ele foi traído pelos melhores amigos, abandonado, não conseguiram permanecer com ele nos momentos mais intensos, difíceis. Ele sofreu dores físicas, recebeu o sarcasmo, a ironia, a maledicência, mas, mesmo diante disso tudo, ele compreendia a ignorância do povo que com ele fazia tudo isso, daquelas pessoas que ainda não tinham construção, que não compreendiam quem era Jesus, que não percebiam o mal que, quando o fazemos, o primeiro a receber somos nós, a consciência de culpa que viria. Tanto que temos a passagem onde afirma o evangelista que Pedro chorou amargamente após o galo cantar e ele perceber que realmente havia traído Jesus 3 vezes e havia negado Cristo. Judas não teve forças morais para resistir à sua queda. Então vamos percebendo que quando não fazemos o bem, somos os primeiros a recebermos o impacto do mal. E Jesus, por tudo isso, passou para nos ensinar como enfrentar estas situações. Então, nos momentos de dor, olhemos o exemplo do Cristo. Diante da falta de outra pessoa, diante da dificuldade num relacionamento, olhemos Jesus. Quando alguém falha conosco, as lições que ele nos ensina de perdoar, o trabalho com a indulgência, observarmos que o outro é frágil, quem estiver sem erro atire a primeira pedra, a possibilidade ali de autorreflexão, o papel da dor na nossa vida, a importância do cultivo da fé nos momentos mais difíceis, quando estamos diante das montanhas de dificuldades, ou como Pedro que caminhava em sua direção sobre as águas do mar de Tiberíades, do lago de Genezaré, e diante do mar bravio e das ondas fortes e do vento intenso, temeu e começou a afundar, e Jesus o recupera pelos braços, mas afirma também, homem de pouca fé, e o cura, e o salva. Quantas vezes não estamos diante dos ventos intensos, das dificuldades, o mar agitado do cotidiano? Então temos que buscar quem? Jesus. Não nos portemos conforme nos orienta o Espírito Emmanuel em pessoas que são falhas. Porque não raro observamos o discípulo desatento colocando toda a sua firmeza, toda a sua fé
em pessoas que são falhas, em pessoas que também lutam contra suas próprias dificuldades. E embora tenhamos exemplos muito dignos, mas se colocamos a nossa fé em pessoas em ombros frágeis e a pessoa falha, com ele também vai toda aquela fé que depositamos. E na terra, ninguém é perfeito. Perfeito que por aqui passou foi Jesus. Então vamos nos direcionar a Ele, ao Mestre. Quando estamos desanimados, quando estamos para baixo, exemplo do Cristo, do ânimo, da coragem, que pedia para o doente da piscina de Betesda, paralítico da piscina, levantar, tomar do teu leito, sair, porque estava curado. Esse trabalho tão intenso em prol do próximo, miremos Jesus. Não nos preocupemos demasiadamente com os fenômenos. Os fenômenos existem para aqueles que têm duro coração, aqueles que precisam ainda ser impressionados. O fenômeno não alivia, não tranquiliza o nosso íntimo. O consolo vem do alto, vem de Jesus. O Espiritismo, ele nos tira do desespero, nos dá uma explicação, nos mostra que nada ocorre ao acaso, que tudo tem um porquê, que ninguém passa na nossa vida sem uma razão de ser. Isso nos acerena. O fenômeno enche a vista e logo depois o vazio. Então busquemos, nesse nosso modelo, o guia seguro para a nossa existência. Pensemos assim: o que faria Jesus? Vamos responder uma situação grave? O que responderia Jesus? Uma dificuldade pela frente? Como a enfrentaria o Cristo? Diante do futuro incerto, o que Jesus faria? Quais os recursos que ele buscaria? Lembrando que ele sempre, embora não precisasse aos nossos olhos, se abastecia orando no monte sozinho a Deus, mantendo total conexão com o alto. Então vejamos como é importante termos isso em mente para não perdermos que o nosso foco é essa grande luz para as nossas existências, que é Jesus. Nos tornemos íntimos dele. Conversemos com ele. Mentalizemos o Mestre ao nosso lado. Abramos os nossos corações a ele. E ele nos auxiliará também através dos seus mensageiros, que operam no mundo a serviço dele. E nessa hora vamos pedir, querido Mestre, nos ilumine, nos envolva, nos fortaleça, nesse momento que estamos passando. Que tenhamos a perseverança como força ativa para as nossas almas. Recomeçar se for necessário, não parar nunca. Nos dê ânimo e coragem. Que consigamos vencer cada dia, o próprio dia, não demasiadamente preocupados com o futuro, com o que há de vir. Seguindo o grande conselho, Senhor, a cada dia basta a sua aflição. Façamos o bem hoje para colhermos o bem amanhã, da melhor forma. Que o Senhor seja a nossa maior segurança. Guarda os nossos lares, os nossos entes queridos, os enfermos que conhecemos, aqueles que estão nos hospitais internados, aqueles que desencarnaram no dia de hoje, nestes dias.
os idosos nos asilos, as crianças nas creches, nos orfanatos, aqueles que aguardam uma deliberação nos conselhos tutelares. Ilumina aqueles que passam pelo tratamento nas clínicas de recuperação às drogas, os desempregados, os que estão nas ruas, os que pensam em suicídio, aborto, que a vida, a força e o ânimo façam parte de seu ser. E finalmente ilumine a nossa água e a todos nós, para que nela, depositando as substâncias que precisamos, o medicamento para o nosso reequilíbrio, sigamos à frente, sempre em frente, com os pés no chão e a cabeça nas alturas, com muita fé e fervor. Muito obrigado, Jesus, nosso grande Senhor. Assim seja.